Lá vem a professora com as bruxas de Goya. Antes de produzir as famosas pinturas negras, o Francisco Goya y Lucientes, o grande pintor e gravador espanhol, foi patrocinado pela duquesa de Osuna para pintar uma série de quadros de bruxas. O resultado foi surpreendente, mas ao mesmo tempo obscuro e perturbador. A duquesa era uma mulher à frente do seu tempo, poderosa, culta, possuía uma biblioteca com 60 mil livros, o que era uma façanha para o século XVIII. Muitos desses livros eram sobre esoterismo e bruxaria, temas que obcecavam essa mulher e que, logicamente, eram proibidos pela igreja, mas que a Inquisição permitia que ela possuísse. Os quadros fazem parte da série denominada Assuntos de Bruxa e eram para o gabinete particular da duquesa, eram para sua intimidade e desfrute pessoal, estavam longe dos olhos de terceiros. Das 6 pinturas produzidas pelo Goya, 2 desapareceram. Todas têm a mesma dimensão, 42 por 30 centímetros. No quadro O Sabá das Bruxas, mulheres se prostram diante de um bode com chifres enfeitados com folhas de videira, numa referência ao Baco. Sobre a cabeça do animal sobrevoam morcegos e ao fundo as montanhas se transformam em mulheres, ou são as mulheres que se transformam em montanhas de pedra. Fica ambíguo, não dá para a gente ter certeza. Esse aqui é um dos quadros mais famosos da série. Inclusive, atualmente, ele estampa livros sobre o assunto de bruxaria. As bruxas oferecem crianças a figura demoníaca. No detalhe, a gente pode ver cadáveres pendurados, imagens de crianças mortas, é tudo muito assustador. Mas os estudiosos afirmam que estes quadros tinham por objetivo criticar a superstição e os estereótipos sobre bruxaria e pacto com o demônio, que povoavam a mentalidade popular e que eram fomentados pela Inquisição. A irracionalidade impera nas imagens e as formas grotescas são desagradáveis. No quadro Feitiço, uma figura horrenda espeta agulhas numa forma humana. Uma bruxa entoa um feitiço à luz de vela e um ser paira sobre a cabeça das mulheres. Para conseguir esse efeito sombrio, o Goya pintava toda a superfície da tela de preto e aí vinha acrescentando as cores mais claras. As bruxas têm aves sobre suas cabeças, são morcegos que levantam o capuz e uma coruja com as asas abertas, talvez um símbolo do conhecimento sombrio dessas mulheres. No enfeitiçado que hoje está na Galeria Nacional de Londres, um padre alimenta a lâmpada do demônio com azeite e ao fundo 3 burros, símbolos da ignorância, estão banhados por uma luminosidade infernal. Muito estranho que a duquesa se cercasse de quadros tão tenebrosos e de imagens tão sombrias. Inclusive, esse tipo de assunto era considerado para as pessoas mais ignorantes e não para pessoas do naipe da duquesa. Em Voo das Bruxas, 3 seres suspensos parecem soprar o corpo de um homem. Alguns dizem que eles estão sugando o sangue desse homem. Também fica ambíguo. A pessoa de costas é uma mulher porque ela tem curvas e seios. As pessoas que estão no chão tampam os olhos e ouvidos numa tentativa de proteção. E novamente, ao fundo, do lado direito, a figura do burro. As bruxas têm chapéus de bispos enfeitados com cobras e na composição fica evidente que o pintor organizou os corpos em forma de pentagrama, que é um símbolo muito antigo, tem muitas conotações, mas em geral está associado à magia. Os 2 quadros desaparecidos, dos quais restou apenas fotos em preto e branco, são tão perturbadores quanto os anteriores. É um fantasma que sai de chamas infernais para aparecer para esse homem sentado. São essas figuras demoníacas, estranhas, uma voando aí numa vassoura. É tudo muito tenebroso realmente. Cogita-se que esse quadro da direita está numa coleção particular no México, mas ninguém tem certeza disso. Não se sabe bem por que a duquesa fez uma encomenda tão perturbadora. Esses quadros ficavam no seu palácio, que estava cercado por um jardim, o Jardim do Capricho, que era todo cheio também de significados esotéricos. Era um local
de encontros, um local de intimidades da duquesa, e hoje é o Parque do Capricho, é um museu que pode ser visitado lá em Madrid. Enfim, fica evidente que o Goya plasmou nesses quadros demônios, bruxas, fantasmas, que não eram então, gente, apenas assunto do imaginário popular, já que eles interessavam em demasia a poderosa duquesa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativar as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.